Bem-vindo aqui para mais um vídeo sobre análise de papéis. Desta vez nós vamos analisar o IRB Brasil Resseguros, uma empresa que faz parte da nossa carteira, é uma empresa de alto risco desde que nós começamos a investir na companhia e que nós, sob hipótese alguma, fazemos qualquer recomendação. Vale a pena o que nós publicamos aqui no canal, vale a pena como estudo, como aprendizagem. Então, vamos dar uma olhada como foram os resultados do IRB Brasil Resseguros, que os publicou no dia de ontem. Veja que ele tinha anteriormente uma data, no início do mês de março, e fez uma postergação. As ações com isso afundaram bastante, justamente pela desconfiança do mercado, que já tinha expectativa do fechamento com prejuízo no exercício de 2022, quase na ordem dos 700 milhões. Então essa publicação foi feita ontem, quase ao final da noite, e vamos dar uma olhada como é que o mercado reagiu. E para fazer essa apresentação, eu vou me utilizar da apresentação que foi feita por decorrência da teleconferência de resultados que aconteceu hoje, no dia 9 de março de 2023. Vou me utilizar das demonstrações contábeis individuais e consolidadas do IFRS, que são as demonstrações financeiras padronizadas segundo os parâmetros internacionais. E por fim, eu vou me utilizar do release desses resultados, que é oferecido à imprensa. Eu não vou discorrer de forma muito aprofundada nessa apresentação, vou citar alguns pontos que me pareceram interessantes do ponto de vista para minha tomada de decisão e que de certa forma foram os que mais influenciaram o mercado. Mas veja aqui, nesse sumário executivo, veja que tem um break-even no quarto trimestre de 2022. Eles usam a palavra em inglês, mas na verdade na expressão em inglês, o que quer dizer aqui é andar para o ponto de equilíbrio, que mais ou menos você pode ver aqui, está se encaminhando no quarto trimestre de 2022. O que significa aqui é o seguinte, que aquilo que se tem de despesa começa a ficar igual àquilo que se tem de receita. Então ele vai caminhando lenta e gradativamente para o zero. Um outro aspecto que, pelo que eu pude perceber, o mercado também gostou muito, foi esse retorno à geração do caixa operacional aqui, certo? No quarto trimestre de 2022. Como é que a gente pode verificar isso? Veja que onde você está vendo aqui a barra em laranja, é porque esse resultado, esse caixa operacional, estava sempre aqui no negativo. Ele vem desde o quarto trimestre de 2021. E agora, no quarto trimestre de 2022, chegou a 220 milhões, praticamente o mesmo padrão do quarto trimestre de 2020, portanto, 2 anos atrás. A companhia, ela continua na direção da sua estratégia. Veja que ela busca uma concentração no Brasil. Para que você tenha uma ideia, onde está aqui em verde mais escuro, 70% do seu portfólio é do Brasil e 30% aqui é ex-Brasil, é internacional. E o que a companhia quer? Ela quer duas coisas aqui principais deste portfólio, que é o verde mais claro, que é 15% na América Latina e 5% no resto do mundo. E aqui passando de 70% para 80% no Brasil. No índice combinado do quarto trimestre de 2022, veja que ele salta aqui, na verdade ele decai de 174% para 118%. E o que é esse índice combinado? Ele está se referindo aqui a tudo que compõe as despesas da companhia para fazer o funcionamento do seu negócio. Então, quando você encontrar aqui eu acredito que seja um verde bem escuro, que é esse mais de cima, 7%, são as demais despesas. Em laranja é o comissionamento e aqui num verde mais claro é a sinistralidade. Então esse índice aqui, quanto menor, melhor. Então ele teve aqui, em comparação ao quarto trimestre de 2021, uma redução significativa. Os prêmios da companhia, eles reduziram, caíram aqui de 8,7, isso aqui está em bilhões, na verdade está em milhões, como está em 8.761 milhões, eu vou falar 8,7 bi. Então de 8,7 bi para 7,8 bi, teve uma queda, mas o que importa aqui
dentro da estratégia que me chamou a atenção e eu gostei, foi que dentro do Brasil, que são os prêmios emitidos nesta coluna mais escura, veja que ele cresce em 2022 em relação a 2021. E, evidentemente, como a companhia está dentro do seu processo de reestruturação, reduzindo a sua participação no exterior, cai aqui de uma forma significativa naquilo que foi emitido no exterior. De qualquer forma, o que importa aqui é que cresce dentro do país e anda na direção da estratégia da companhia. A composição dos prêmios emitidos por linha de negócio em 2022, então é como um todo, veja que na parte patrimonial compõe 37%, vida 14%, rural 20%, riscos especiais 12% e os demais 17%. Desses 17%, o que importa aqui, 7% é marítimo, 4% riscos financeiros, mas aqui, que é o de aviação, é onde a companhia está se desfazendo no seu portfólio, então tem 2%. Nos prêmios retrocedidos, então aqui, o que são os prêmios retrocedidos? São aqueles cujo o risco, ele é dividido dentro das companhias de resseguro e as companhias de resseguro entre outras companhias de resseguro. Veja aqui, ele decai de 3,8, de 3,2, aliás, para 2,9, de 3,2 bi para 2,9 bi. Até nem caiu tanto, mas o que eu achei interessante aqui foi o índice de retrocessão. Veja aqui nesse mais escuro, que são os prêmios retrocedidos, em 37%, tanto de um ano quanto do outro. Ou seja, tem aquilo que é da empresa e ela dilui o risco, entre outras, e tem o que as outras diluem colocando ela junto. Desta forma, esse índice entre o que se faz e o que é feito com ela ficou nos mesmos patamares dos 37%. Isso aqui pode sinalizar que, de alguma forma, o mercado ainda mantém uma confiança dentro do IRB, apesar de tudo o que a companhia veio passando. Este índice, que você está vendo mais aqui embaixo, 29%, veja que esse é um índice que considera a retirada dessa LPT. Veja que ele estava em 29 e ele cresce aqui, vai a 32, o que faz algum sentido na medida que LPT são aqueles portfólios que são dados como perdidos, em função de tudo que a companhia, o que aconteceu com a companhia e mais o processo de reestruturação pela qual ela vem passando. Já nos prêmios de fato ganhos, veja que passa aqui de 2,5 bi em 2021 para 3,1. Então, dá uma sinalização de que a companhia se manteve consistente aí dentro, em relação, pelo menos aos seus clientes e ao mercado no geral. Isso quando nós consideramos o Brasil. Se nós sairmos do Brasil, veja que cai de 3,3 bi para 1,9, o que faz sentido justamente por conta da estratégia da companhia desse desinvestimento. Aqui em cima, em laranja, você também retira aqui todas aqueles, aquelas transferências de portfólios, dados como perdidos. Então você vai ver aqui como, se você quiser aprofundar, como ficaria o resultado. Na sinistralidade, vamos dar uma olhada aqui no ano contra ano, o que acontece aqui? Veja que o índice de sinistralidade, ele lá no ano de 2021, estava aqui em 101%, considerando também o LPT, o ex-LPT. O que ocorre agora? Ele vai aqui a 104%. Mas isso porque, bem no início de 2022, ainda tinha dois impactos aqui muito fortes. O maior deles pelo clima, que foi aquela grande seca que aconteceu, teve a crise hídrica, teve uma seca violentíssima. E também o resquício da Covid, se eu não me engano, aqui foi considerada a terceira onda, onde teve aquela infecção da Ômicron. Se tirasse esse impacto tanto da Covid e da sinistralidade por conta da interferência climática, veja que esse índice ficaria aqui em 81%, o que também dá uma boa sinalização, uma vez que, de certa forma, a companhia considera que não haverá grandes sinistralidades, ou pelo menos
sinistralidades grandes da magnitude que foram Covid e clima e que irão impactar no índice de sinistralidade da carteira. Nesta parte eu também achei interessante, porque aqui se fala justamente da cauda de negócios em runoff. Esses aqui são aqueles descontinuados, certo? E veja que, segundo a companhia, não deve gerar efeitos futuros significativos. E a conclusão é por conta dessa parte aqui marcada, veja aqui, esses sinistros retidos no primeiro semestre de 2020, ou melhor, relativo ao primeiro semestre de 2020, então esses que ficaram represados, ele representou aqui 74%. E agora, no ano de 2022, veja que para fazer o esvaziamento ele passou a representar 17,2%. Então esses descontinuados, em que pese a companhia tenha que cobri-los, eles com o tempo eles vão acabar se tornando com impacto cada vez menor dentro do resultado. Das provisões, veja que a companhia, há um bom tempo que ela não se enquadrava, então agora ela voltou a se enquadrar segundo as imposições da SUSEP. Com relação aos custos de aquisição e comissionamento, tem uma redução aqui bastante significativa quando comparamos 2022 com 2021, e veja que qualquer dos ângulos que a gente observe tem um impacto aqui, né? Tanto naquele custo de aquisição, índice de comissionamento do exterior, veja quanto ele cai aqui significativamente, assim como internamente aqui no mercado doméstico. Já as despesas administrativas e o índice de despesa administrativa, veja que a despesa também ela cai, no geral, de 387 milhões para 330, mas eu acho que aqui interessante é que ela fica dentro, mais ou menos, do que foi o índice inflacionário. Claro que aqui eu estou considerando quando a gente retira, veja, aquela transferência, né, de portfólio perdido, que fica aqui nos 6%. Se não fosse isso, ficaria em 6,5%, um pouco acima da inflação. Na cobertura de provisões do capital mínimo requerido, que também é uma exigência da SUSEP, eu vou deixar que a própria companhia faça a sua explicação. Como é de conhecimento, a SUSEP acompanha 2 indicadores regulatórios e que devem ser cobertos pela companhia. O primeiro deles diz respeito à suficiência do patrimônio líquido ajustado em relação ao capital mínimo requerido. Está ilustrado no gráfico na parte superior, e que diverge um pouco do conceito geral de solvência, enquanto o segundo avalia a cobertura das provisões técnicas mostrado na parte inferior, e para os quais observamos desenquadramentos em alguns momentos do ano, mas que foram regularizados a partir de setembro, após a realização do aumento de capital. O primeiro indicador, que deve ficar acima de 100% e que registrou desenquadramento em junho, apresentou recuperação em setembro e terminou o ano positivo com uma suficiência de 18 milhões. Nota que, quando observada a solvência total da companhia, na linha superior desse gráfico, o indicador de 260% mostra a boa situação da empresa em patamares compatíveis com os da indústria internacional de resseguros. O segundo indicador, no quadrante abaixo, como já disse, avalia o montante de ativos qualificados pela SUSEP para fazer frente aos compromissos atuariais do IRB. E também teve desenquadrado entre março e julho, agosto desse ano, voltando a ficar positivo a partir de setembro e encerrou o ano com uma suficiência de 332 milhões. As projeções da companhia indicam que esses indicadores permanecerão dentro do padrão regulatório. E se nas projeções a ficar dentro dos padrões regulatórios, a gente começa a entender que não será necessário mais captação via, por exemplo, a subscrição feita pela companhia ou a emissão de debêntures. E dentro da sessão de perguntas e respostas, uma informação que eu achei bastante interessante de compartilhar e que talvez ajude bastante o mercado na sua decisão. Poderiam comentar sobre o potencial impacto na sinistralidade do IRB vindo de alguns eventos ocorridos no começo do ano? Dentre eles, uma seca no sul do Brasil e Argentina,
A tempestade no litoral norte de São Paulo é um caso grande de fraude corporativa no Brasil? Bem, estou dentro que vai responder aqui, Ricardo. Bom, pegando a primeira questão do agro, né, você cita aqui a África do Sul e da Argentina. Primeiro, na Argentina, a nossa exposição é muito reduzida. Nós temos pouquíssimo efeito na Argentina. Né? E, de fato, a África do Sul ainda é um pouco cedo para fazer uma previsão mais precisa, né, mas o fato é que ela gerou um impacto em algumas regiões. Mas é importante aqui, para o IRB, né, ter um entendimento que a gente tem uma concentração um pouco maior em soja, e que no Sul, o volume de negócios e de exposição que nós temos é uma pequena parte, uma parte da nossa carteira menor. Né? Então, ainda que a gente tenha uma elevação na sinistralidade no Rio Grande do Sul, a gente tem uma perspectiva muito boa nas demais regiões. Ou seja, a gente tem aí uma perspectiva de resultados positivos nessas demais regiões produtivas. Então, no conjunto, nós não vemos aqui um impacto relevante, não esperamos um impacto relevante dessa carteira do Sul nos nossos resultados, tá? Além do que a gente já havia precificado. Com relação às chuvas no litoral norte paulista, nós não temos exposições facultativas, né, no âmbito operacional, nem de marine, né, ou enfim, não é nada relevante. Tá? Em relação às estradas também, né, que foram danificadas, boa parte dessas rodovias eram do DR, né, não concedidas, enfim, né, não tinham então esse seguro e não tinham o resseguro. Né? E os seguros notificados, normalmente aqui não cobrem um alargamento de ornamento e, infelizmente, boa parte das residências, né, eram residências de menor poder aquisitivo e que normalmente também não tinham a cobertura de seguros. Então, a gente não vislumbra para a nossa atividade perdas significativas. Pode afetar desde carteira de automóvel e outras carteiras massificadas, mas no caso do resseguro, ele é muito pequeno e reduzido nessas carteiras. A última pergunta, né, eu entendo que está relacionada aqui ao caso das lojas americanas. Nós não temos exposição de risco de crédito, não temos exposição em GNO, temos uma pequena exposição em fianças locatícias e garantias financeiras. Pequena exposição nesses dois casos. Então, não prevemos aí nenhum tipo de resultado impactado de forma relevante. Temos uma carteira de garantias judiciais, um pouquinho maior, mas uma exposição muito pulverizada. E a garantia judicial, em outros casos semelhantes, né, se mostrou bastante resiliente, né, com poucos sinistros desenvolvidos. Né? Então, olha, a gente tem essa carteira de garantias judiciais para que ela se torne um sinistro efetivo para nós, né, primeiro, né, a se perder a ação. Segundo, no negócio de se perder, a que não se pagar ou negociar o valor. Para então aí acionar o seguro e o resseguro. Então, a história de outras empresas em recuperação judicial, recentemente, demonstrou para a gente que o volume de perdas nessa carteira é diminuto. Portanto, no conjunto, não prevemos aí grandes impactos para o IRB. Você não perguntou, mas aproveito e respondo também. Tem aí algumas dúvidas em relação à cobertura do IRB do terremoto da Turquia. Então, aqui para tranquilizar também, a gente reduziu muito a exposição na região, então não fomos afetados aqui, né? Tivemos aqui algum resquício com algum contrato global, mas muito pequeno. Então, mais um. Então, fazendo um resumo naquilo que é significativo para o impacto na sinistralidade, nenhum desses grandes eventos influenciou no IRB. Tanto que as chuvas no norte de São Paulo, a seca violenta que está acontecendo, que fica ali no oeste do Uruguai, no nordeste da Argentina e sudoeste do Rio Grande do Sul, nenhum deles tem impacto sobre a carteira. E também achei interessante nesse caso aí, que o próprio terremoto da Turquia também não traz impacto, pelo menos significativo, para a carteira da companhia. E depois de tudo isso, embora a gente não tenha falado diretamente dos resultados, nem na apresentação foi falado, eu acho que o importante aqui é que, por exemplo, do ponto de vista da receita líquida, para atualizarmos a nossa tabela de indicadores, nós tivemos uma projeção aqui de 6,8 bi e, na verdade, em termos de receita operacional, o IRB ficou acima do que nós esperávamos, atingiu aí 7. Nós tínhamos uma expectativa de que
ele pudesse fechar no prejuízo de 788 milhões e, no entanto, ele ficou inclusive abaixo do que foi pensado pelo mercado, que ficava ali nos 700 milhões, ficou em 630 milhões de prejuízo. Veja que o patrimônio líquido, ele na verdade se manteve aqui em patamares. Na realidade não se manteve em patamares, ele cresceu de 3,6 bi para 4, um crescimento aqui de 12%. Em 2022 a companhia fechou a 86 centavos e com isso o preço da ação dividido pelo valor patrimonial por ação em 0,52, um indicativo aí bem forte, até de que a ação possa estar barato frente ao seu patrimônio, o que a gente leva em consideração lá no fechamento do exercício. O PL aqui não tem como se avaliar, porque justamente ele fecha negativo porque a companhia teve prejuízo. Olhando agora para o exercício de 2023, então a gente projeta aqui, com base no crescimento médio composto da receita da companhia, 5,20, muito conservadores que nós estamos aqui no meu ponto de vista, mas a gente gosta disso. Veja que a gente fecha, a gente estabelece aqui uma receita de 7,4 bi ao final do exercício de 2023. Já com relação ao lucro líquido da companhia, aqui tem alguns detalhes que a gente deve considerar. Se a gente verificar que, desde que a companhia passou a ter prejuízo, ela veio encolhendo esse prejuízo a um encolhimento médio composto de 35,6%, então a gente poderia colocar aqui a possibilidade de fechar com prejuízo de 405, mas eu acho que isso aí não é o correto. O correto, a meu ver, é levar em conta qual era a média anterior ao início dos prejuízos da companhia, assim como levar em consideração a média do período que a companhia passou no prejuízo. Desta forma, a companhia poderia, inclusive, chegar no final de 2023 com um lucro aqui de 269 milhões. Mas é uma possibilidade porque, na verdade, existem outros fatores aí que podem contribuir para que, na verdade, se chegue a um meio termo entre o que a gente poderia projetar de prejuízo e o que a gente poderia projetar de lucro. Com isso, a gente não faz mais projeções a partir disso, não tem como pagar dividendos em termos de possibilidade de prejuízo da companhia, talvez um prejuízo menor em relação a todos os demais anos de 2020 até 2022. E como o mercado reagiu a essa pequena amostra de progresso? Veja aqui, ó, o IRB. No momento desse vídeo, agora é 2 horas e 45 minutos, no dia 9 de 3 de 2023, a ação está cotada a R$ 21,77, subindo 10,45% no dia. A ação já teve cotada a R$ 22,59, subindo ali perto dos 14%. Então, a leitura que eu fiz parece que foi a mesma que o mercado fez. Tem uma luz aí de um pouquinho de otimismo e a gente precisa ir acompanhando trimestre a trimestre o desempenho da companhia para ver se isso se confirma. Um aspecto relevante que eu acabei não mencionando é que você pode ver que antes do grupamento a companhia possuía 2,5 bilhões de ações. Depois do grupamento ela passou a ter apenas 82 milhões de ações negociadas na Bovespa. E qual é o significado disso? O significado é o seguinte: a nossa expectativa é que anteriormente a companhia pagaria ali, depois que ela se ajustasse, quase perto de R$1 por ação. Ela fez o grupamento de 30 para 1. Significa que se ela atingir aquilo que a gente estima, ela pode vir a pagar em torno de R$30 por ação. E veja que nós possuímos aqui 900 ações, temos uma meta de 1.000 ações do IRB. Ou seja, na hipótese de que a companhia ela realmente comece a voltar aos seus resultados depois de todo esse turnaround, pode acontecer de haver uma disparada da ação. E se isso acontecer, não é uma hipótese apenas, nós não temos nenhuma intenção de vender essas ações, independente da valorização, porque a nossa intenção é sempre em função dos proventos pagos, que é o que vai nos manter. E veja que, se isso de fato acontecer, quase equilibra essa ação
com o que é pago pelo conjunto de todas as outras ações que nós temos na carteira. Isso é um fator interessante que às vezes a gente não percebe. Mas eu não digo que eu espero isso. Estou dizendo que isso é uma projeção que a gente pode fazer e que nem vai acontecer para 2023 nem 2024. Nós estamos esperando isso aí talvez para o fim de 2025 ou o ano de 2026, e esse eu acho que é o aspecto importante do investidor, o quanto ele consegue suportar, principalmente com seu estômago, pelos períodos extremamente complicados que a companhia passa. No caso aqui houve fraude no IRB, mas o quanto você consegue ler e, de alguma forma, verificar a possibilidade de que esse turnaround, essa reversão toda que vai ser proposta pela companhia, realmente ela possa gerar algum fruto significativo e que você não morra com a ação lá no final das contas. Bom, mas esse vídeo já ficou longo demais. Eu vou ficando por aqui, me despedindo de você. Se você tiver dúvida especificamente sobre o IRB, eu gostaria que você colocasse aqui embaixo para que eu possa responder e esclarecer, talvez numa outra oportunidade. Porque hoje eu vou me despedindo de você e deixando, como sempre, o meu grande abraço.